Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Então, a gente está aqui dando continuidade à leitura do livro da filósofa Silvia Federici, o livro específico dela que se chama O Caliban e a Bruxa. E hoje a gente vai ver como que no desenvolvimento do mecanicismo o corpo foi destituído de magia, né? Isso conforme o que a Silvia Federici fala, tá? Então, vou ler uns trechinhos e comentar que é como a gente tem feito, né? Bom, então esse trechinho a gente vai começar entendendo por que que no século XVI e XVII a especulação filosófica e religiosa girava em torno da vivisecação do corpo humano, né? Então ela diz assim: enquanto o trabalho começava a ser considerado como uma força dinâmica, capaz de um desenvolvimento infinito, o corpo era visto como uma matéria inerte e estéril que apenas poderia se mover numa condição similar à relação que Newton estabeleceu para a massa e o movimento. O qual é, né, que a massa tende à inércia a menos que se aplique sobre ela uma força. Então, nesse caso, o corpo passa a ser visto como essa massa inerte e os objetivos do capital, a força que empurra essa massa e que dá forma a essa massa para o trabalho, como se fosse o destino, a finalidade do corpo, né? Então, o que ela vai mostrar para a gente é que esta alquimia de transformar um corpo em uma máquina funcional, né, a serviço do trabalho, ao fazer-se mercadoria ou disciplinar-se para ser uma tecnologia fabril, né, mata uma coisa no corpo, mata uma ideia de corpo, uma ideia de corpo como um receptáculo de poderes mágicos, o corpo como receptáculo de poderes da natureza. Aí, então, ela escreve assim: isso significa que o corpo mecânico, o corpo máquina, não poderia ter se convertido em modelo de comportamento social, sem a destruição, por parte do Estado, de uma ampla gama de crenças pré-capitalistas, práticas e sujeitos sociais, cuja existência contradizia a regulação do comportamento corporal prometido pela filosofia mecanicista. É por isso que, em plena idade da razão, a idade do ceticismo e da dúvida metódica, encontramos um ataque feroz ao corpo, firmemente apoiado por muitos dos que subscreviam a nova doutrina mecanicista. Isso aqui é uma contradição interessante, porque parecia que, com o mecanicismo, o corpo estava adquirindo um novo valor, quando, na verdade, ele adquiria valor na medida em que ele se convertesse nessa técnica, ou nessa tecnologia de produção, ou nessa mercadoria, né? E é exatamente assim que ela continua. Ela diz assim: é assim que devemos ler o ataque contra a bruxaria e contra a visão mágica do mundo, que, apesar dos esforços da igreja, seguia predominante em escala popular durante a Idade Média. Então, mesmo na Idade Média, mesmo que durante a Idade Média houvesse um desgosto, um desacordo da igreja contra esse saber, é só ali no início da modernidade que as pessoas que têm esse saber, elas são perseguidas e assassinadas em massa mesmo, né? É um genocídio. Ela vai dizer que o substrato mágico formava parte de uma concepção animista da natureza, ou seja, a natureza tem alma, que não admitia nenhuma separação entre matéria e o espírito, ou seja, na matéria, na natureza, existe um espírito ali junto. E desse modo imaginava o cosmo como um organismo vivo, povoado por forças ocultas, de onde cada elemento estava em relação favorável com o resto. E aí é que é muito interessante como ela vai mostrar que por que para os primeiros anos, os primeiros séculos, né, do capitalismo, as primeiras décadas, os primeiros séculos, esta visão não era nem um pouco bem vista, porque o que se estava construindo, porque numa visão assim, né, mágica, de um cosmos como organismo vivo, essa conexão do corpo com forças ocultas, tem toda aquela ideia que vocês devem conhecer, para quem até hoje, né, lida com astrologia, com búzios, essas coisas, é que tem dias favoráveis, tem dias desfavoráveis, tem dias favoráveis para assinar o papel, tem dias desfavoráveis, tem dias favoráveis para amizade, para comunicação, tem períodos que se deve evitar. Então, esse tempo e espaço que se diferencia nessa razão, né, do favorável, do desfavorável, de como está composto aquele momento da relação do corpo com o seu entorno, com o cosmos e tal, com a natureza, isso não tem a ver com um tipo de tempo e espaço massificado, que se repetia, que começou a ser construído até aí, que um dia
é igual ao outro, todos os dias é o mesmo horário que se acorda, todos os dias se faz as mesmas coisas, todos os dias se deixa de fazer em tal hora aquelas coisas. Essa regulação, né, essa igualação de todos os dias por esse novo tipo de trabalho que começa a se desenvolver da modernidade, com a fábrica e depois com a indústria, não combina, né, não é ao mesmo corpo, né, não combina com esse modo de entender a vida, que entende que hoje é melhor ficar em casa do que fazer contato com muitas pessoas. Então, ela diz assim, de acordo com essa perspectiva, na qual a natureza era vista como um universo de signos e sinais marcados por afinidades invisíveis que tinham que ser decifradas, aí ela cita o Foucault, quando ele fala disso, ela diz que cada elemento, as ervas, as plantas, os metais e a maior parte do corpo humano escondia virtudes e poderes que eram peculiares. E por isso existia uma variedade de práticas desenhadas para se apropriar dos segredos da natureza e torcer seus poderes de acordo com a vontade humana. Então, essa coisa também de torcer os poderes da natureza de acordo com a vontade humana é muito interessante, porque existe aí uma ideia também subentendida, né? Que você pode se dar bem na vida, que você pode viver bem sem que esse viver bem seja fruto de um trabalho sistematizado, que é o trabalho que começa a acontecer aqui, né? Então a magia ela aparecia como uma forma ilícita de poder e um instrumento para obter o desejado sem trabalhar, quer dizer, aparecia como prática, como a prática de uma forma de rechaço ao trabalho. Aí ela cita uma frase, né, do Francis Bacon, que ele diz: a magia mata a indústria. Então, como que você vai submeter, né, um corpo, uma pessoa, a um funcionamento regular, contínuo, diário, submetido a um salário, se ela acredita nas forças mágicas? Então, destruir essa subjetividade da magia, do favorável, do desfavorável, momento propício, momento que não é propício, tudo isso tem que ser destruído para que a disciplina moderna de trabalho possa ser estabelecida. Ela mostra que a magia se apoiava em uma concepção qualitativa do espaço e do tempo que impedia a normalização do processo de trabalho. Gente, quando eu estou falando isso, não estou dizendo que a gente tem que voltar a uma visão de mundo medieval. Eu estou dizendo que a visão mecanicista também não é suficiente para a gente entender a nossa experiência enquanto corpos no mundo, né? Então a gente tem que construir uma outra coisa. Mas olha aqui, essa ideia que havia na concepção mágica da vida, uma ideia de que o espaço e o tempo eles têm características qualitativas e que elas mudam, é muito diferente da normalização do processo de trabalho, cujo um dia depois do outro é como um mecanismo que não tem qualidades diferentes, né? O mundo mágico diz que tem, né? A visão mágica diz. Então, há dias de sorte, há dias sem sorte, há dias que não se deve sair de casa, há dias que se deve evitar tais coisas e fazer outras, né? Então, essa visão, né, que atribui ao espaço e ao tempo qualidades diferentes, ela foi realmente exterminada para a implementação dessa visão mecanicista da transformação do corpo em uma máquina de produção, em uma tecnologia de produção, assim como em uma mercadoria, né? Uma mercadoria enquanto trabalho, né? Vende-se enquanto trabalho. Bom, aí alguém pode pensar, eu mesma pensei quando eu li isso, falei assim, bom, mas a gente hoje, né, pode consultar, existem astrólogos, a gente consulta, tarô, tudo isso aí a gente consulta. Ela diz, bom, isso só pode agora, porque agora está tão habitual para a gente esse tempo e espaço formal, né, sem qualidades diferentes, né, medidos pelo relógio, que a gente pode, ao mesmo tempo, ir lá consultar um tarô e olhar aqui no relógio e cumprir esse tempo e esse espaço mais uniforme, mais massificado, que o trabalho moderno exigiu. Então, hoje só podemos fazer essas coisas porque foi muito efetiva a destruição desse pensamento. E essa estabilidade, né, essa massificação do tempo e do espaço, ela ganhou a nossa subjetividade, né? Isso está mais instaurado. E a gente abre uma exceção, então, de repente, quando quer ler um tarô, consultar um mapa, né, e fazemos essas mediações hoje. Mas isso só significa que, de fato, foi possível constituir esse tempo e esse espaço impessoais, não mágicos, como se fosse uma máquina mecânica, né? Então, o tempo e espaço como essa engrenagem de máquina-relógio.
Aí ela dá como exemplo uma coisa que se fazia, que era encontrar tesouros escondidos com a ajuda de feitiços mágicos, né, com a ajuda de magia. Aí ele escreve que essa crença era certamente um obstáculo à instauração de uma disciplina do trabalho rigorosa cuja aceitação fora inerente, né? E ela vai dizer que também foi construída toda uma demonização da vidência, da profetização do futuro, que são coisas que as pessoas buscam, às vezes, quando vão jogar cartas, fazer um mapa astral, uma leitura e tal, né? Ela diz que isso também foi muito difamado e destruído, porque durante períodos revolucionários, as profecias, elas trabalhavam a favor das forças revolucionárias, das forças rebeldes. Então, olha, esse é o momento propício para fazer a greve, invadir tal coisa, entrar no processo de negociação. Então, essa profecia envolvida nessas práticas mágicas, que diferenciava o tempo e espaço, né, que criava qualidades diferentes para diferentes tempos e diferentes espaços, foi muito usada para as forças revolucionárias. Ó, esse é o momento, então, de a gente ir lá fazer uma negociação, fazer política. Esse é o momento, então, de fazer a greve. Esse é o momento de ir lá e invadir tal coisa e reivindicar tal coisa, né? Então, essa prática também foi muito inibida no processo da mecanização da vida, né? Durante a Revolução Inglesa, as profecias elas serviram para formular um programa de luta, as coisas dos dias favoráveis, não favoráveis. E as profecias não são simplesmente a expressão de uma resignação fatalista, ela escreve. Historicamente, tem sido um meio pelo qual os pobres têm expressado seus desejos com o fim de dotar de legitimidade seus planos e motivar-se para atuar, né? Então, a profecia é muitas vezes a causa principal dos acontecimentos prognosticados, disse o Hobbes. Quando fala, bom, então as pessoas dizem, oh, esse aqui é um dia propício para tal coisa, então essa é a força que elas precisam para que em tal dia tal coisa seja realizada, né? Tal processo político tenha início, tal negociação comece. Então, a profecia também teve esse poder de organizar e estimular movimentos políticos, movimentos sociais. E também foi banida. Aí ela escreve assim, ó, que a profecia foi substituída pelo cálculo de probabilidades, cuja vantagem, desde o ponto de vista capitalista, é que o futuro pode ser antecipado apenas quando se supunha que o futuro será como o passado e que nenhuma grande mudança, nenhuma revolução alterará as condições nas quais os indivíduos tomam decisões. Olha que interessante. Então, a profecia da magia é substituída pelo cálculo de probabilidades. O cálculo de probabilidades ele é feito dentro de um mundo que irá se repetir no futuro. A profecia da magia, não, ela pode ser irruptiva, né? Pode dizer, olha, assim, isso aqui vai mudar. Então, essa substituição mantém o controle sobre as massas, né? Mantendo aquele mesmo mundo funcional, mecânico do trabalho moderno. A burguesia teve que combater a suposição de que é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. A fixação do corpo no espaço e no tempo, quer dizer, a identificação espaço-temporal do indivíduo, é uma condição essencial para a regularidade do processo de trabalho. E aí foi por causa disso, então, que o Estado lançou uma campanha de terror terrível contra a magia, né? Cujas principais vítimas fatais foram as mulheres, consideradas como agentes do demônio, que é uma teoria difamatória, né? Aí vem uma coisa mais terrível, mais perversa, que é o seguinte, gente. Então, as pessoas que morriam nesse processo de tortura, né? E de assassinato, nessa perseguição contra a magia, esses corpos eles eram disponibilizados para os estudos anatômicos, os estudos de um corpo morto. Então, mata-se um corpo vivo e estuda-se um corpo morto. E a representação que se criou do corpo humano, nesses primeiros séculos, né, a visão anatômica, era uma visão de um corpo morto, não de um corpo vivo. Então, ela escreve assim, as câmeras nas quais se executaram as torturas foram um laboratório no qual tomou forma o sentido da disciplina social e onde muitos conhecimentos sobre o corpo foram adquiridos. E ela conta aqui uma história em que aconteceu momentos de revolta em que os familiares daquela pessoa
que estava sob tortura e que ia passar, então, pela execução, reivindicavam o corpo do seu parente para enterrar, para guardar, porque eles sabiam que aquele corpo ia ser usado para esses estudos do corpo humano e que seria, então, um segundo desrespeito, né? Então, o primeiro desrespeito, ter capturado e submetido àquele processo de interrogatório, tortura, morte e ainda a violação do cadáver, né? Então, era uma segunda morte, segundo nível já de aprofundamento do desrespeito sobre o corpo humano. Então, ela conta nesse livro, Calibanha Bruxa, algumas histórias registradas de famílias que lutaram, inclusive, na justiça para impedir que aquele corpo, pelas mãos dos torturadores, fosse enviado para as mãos dos médicos que iriam fazer essa pesquisa. Aí ela diz que a partir de então se começa a criar metáforas, né, do corpo como máquina mesmo. Então, a partir do século XVII, né, braços considerados como alavanca, o coração como bomba, os pulmões como fole, os olhos como lentes, o punho como martelo e etc. Então, a máquina passou, essa máquina mecânica, né, se converteu num modelo para o comportamento social. É isso que ela explica aqui. E o caminho da racionalização científica confluiu, então, foi junto com o disciplinamento do corpo social de maneira ainda mais evidente nas ciências sociais. Essa racionalização científica mecanicista, quando ela vai para as ciências sociais, ela ganha uma característica muito específica, né? Cujo desenvolvimento teve como premissas a homogeneização do comportamento social e a construção de um indivíduo prototípico, ao que se esperava que todos se ajustassem. Então, a média e o desvio, né, do comportamento. Então, aí, nos termos de Marx, esse é um indivíduo abstrato, constituído de maneira uniforme, como uma média social. O sujeito, né, uma descaracterização radical, de tal modo que todas as suas faculdades apenas podem ser apreendidas a partir de seus aspectos mais normalizados. E a Silvia Federici, então, comenta que a construção desse novo indivíduo foi a base para o desenvolvimento de uma aritmética política, né? Uma nova ciência que estudaria cada forma de comportamento social em termos de números, pesos e medidas, que favoreceu o desenvolvimento da estatística e da demografia como grande método das ciências sociais, que efetuam sobre o corpo social as mesmas operações que a anatomia efetua sobre o corpo individual, dissecação à população e estudam seus movimentos, das taxas de natalidade às taxas de mortalidade, das estruturas geracionais até as ocupacionais, em seus aspectos mais massificados e mais regulares, estão tirando de novo, né, da experiência do tempo e do espaço, qualidades. Então, é toda essa engrenagem, né? Da qual a gente pode abstrair as regularidades, aquele espaço massificado, né? Tornado o mesmo. Bom, gente, então, por hoje é isso, né? Então, entendam como que então, a alquimia, ou essa visão mágica de atribuir a momentos, a tempo e espaço, qualidades diferentes, foi sendo substituída por uma visão mecanicista que vai massificando, uniformizando todos os espaços e destituindo destituindo o próprio tempo, né? Na medida que se destitui do tempo o momento, a diferença, e tudo vira uma coisa só, é como se o tempo só fosse eternidade, né? Repetição, a mesma coisa, sem diferenciação. Tá bem? Então, por hoje é isso. Semana que vem a gente continua, que o livro ainda não acabou, mas está quase acabando, a gente está para mais da metade. Gente, quem quiser participar do curso de extensão, aviso para vocês que começamos uma turma na quarta-feira, dá para entrar ainda bem no comecinho, tá? Podem vir. E tem uma turma de sábado que está mais adiantada, mas também pode entrar porque tem os vídeos com os quais vocês podem atualizar o conteúdo perdido, né? É possível entrar em fluxo contínuo e depois retomar o começo mais lá na frente. Tá, se quiserem participar, me chamem no Instagram, Fernanda Carlos Borges, no direct. Bom, é isso. Tá, então, até semana que vem, gente. Tchau, até lá.